Platinum End conta a história de Mirai, que sofre abusos causados por seus tios, e em uma decisão drástica, Mirai tenta tirar a própria vida, mas acaba sendo resgatado por um anjo chamado Nasce. É sobre isso que veremos no vídeo de hoje, então pega a pipoca, fica confortável e vem comigo. Mirai já não via mais sentido em sua vida, ele já havia desistido de tudo. Ele só queria ser feliz novamente, pelo menos uma vez. Diante disso, ele decide tirar a própria vida, se jogando de um prédio. Ao cair, ele pensa estar no além, onde os mortos vão parar, mas quando abre os olhos, vê um anjo. Era como um anjo da guarda, que havia o salvado, e agora eles estavam sobrevoando pela cidade. Mas Mirai ainda queria ser solto e morrer com a queda. O anjo entendia a situação, pois conhecia toda a sua história. Ele era triste e sem esperança, pois toda a sua família morreu em sua infância, e ele foi morar com seus tios abusivos, e sua vida se tornou um inferno. Mas agora seu anjo estava diante dele, e ele prometeu trazer esperanças para sua vida e a vontade de viver novamente. O anjo oferece duas coisas: a liberdade, asas para voar por aí, ou o amor, uma flecha angelical que deixava a pessoa apaixonada, como um cupido. Mirai pensou e disse que seria melhor ter os dois, pois assim saberia decidir. De repente, duas auréolas aparecem, uma em seu pescoço e outra em seu braço. O anjo disse que a do seu pescoço fazia suas asas aparecerem e a do seu braço atirava as flechas. Para testar suas novas esperanças de vida, o anjo sugere que ele use suas asas primeiro. Inconscientemente, ele já sabia como invocar suas enormes asas, e sem que precisasse fazer o mínimo esforço, ele começa a voar pelos céus. Parecia um sonho. Pela primeira vez, ele viu um pôr do sol e lágrimas correram pelo seu rosto. Era um momento mágico, e ele não estava com medo de voar. Depois do test drive, o anjo diz que as asas eram muito úteis para roubar coisas e que a flecha era ótima para controlar as pessoas. What? Falando assim, Mirai até achou que era um demônio diante dele, mas o anjo diz que demônios não existem, só estão dentro dos humanos, que cometem os verdadeiros pecados. E falando naturalmente, o anjo acaba contando que os tios de Mirai mataram a família dele. Mirai fica chocado no momento, sem ter o que dizer, até que o anjo diz que viu tudo, pois sempre o acompanhou e sabia de tudo. Mirai sofreu tudo isso, todos esses anos, por causa de seus tios. Eles haviam matado sua família, e para provar, ele poderia usar o poder da flecha a seu favor. Voltando para casa de seus tios, sua tia o tratou como um verme, como sempre fazia, mas com o poder da flecha, ela se tornou submissa a ele, obedecendo qualquer ordem. Por isso, Mirai pediu que ela falasse toda a verdade. Ela disse que só foi cúmplice, e a ideia foi toda de seu marido. Com toda a gritaria, ele aparece, mas a tia de Mirai continuou falando tudo, dizendo que o pai dele tinha uma boa grana, que foi passada para seu tio. Ele entrou no meio e tentou silenciá-la, mas enquanto isso, Mirai estava processando tudo e lembrando do momento da morte de seus pais e tudo que ele perdeu e sofreu por conta disso, durante tanto tempo. Por isso, ele disse que era melhor seus tios terem morrido no lugar, e assim, sua tia tira sua própria vida diante dele, seguindo a ordem vinda dele, por conta do poder da flecha. Aquela morte foi a chave que virou em sua cabeça. Sua mãe disse um dia que a felicidade era tudo, e ela estava certa. Mirai estava vivo para ser feliz. Aquilo tinha de ser real, e não um sonho. Assim, Mirai finalmente aceita ser feliz, junto de seu anjo, Nasce. Depois daquilo, haviam se passado 3 dias, e Mirai não havia usado suas flechas nem asas, exceto para arrumar um quarto nesse hotel para dormir. Ele se contentava com isso. Mirai queria uma vida de felicidade comum, ter um teto, comida e um dia ficar com a pessoa que ama e ter um lar com ela. No momento, o único problema era o dinheiro, e Nasce disse que ele poderia matar seu tio e os filhos dele. Obviamente, Mirai ficou assustado com seu anjo, que disse que ele poderia facilmente fazer isso com sua flecha branca do bracelete, que matava instantaneamente. Mirai se perguntou o porquê dos anjos terem aquilo, mas Nasce explicou que eram flechas de eutanásia, para levar pessoas prestes a morrer. Nasce acaba emendando a conversa e falando demais, dizendo que Deus também tinha uma dessa, e também diz que, atualmente, há 13 pessoas como ele, candidatos de Deus, pessoas que podem suceder o trono do Todo-Poderoso, mas só um se provaria digno no final das contas. Foi aí que Mirai percebeu que havia entrado em um assunto muito maior do que ele. Deus lutou por muito tempo para manter o mundo humano cada vez melhor, mas sua hora estava chegando e ele precisava de um sucessor humano, um poder jovem. 13 anjos foram escolhidos por ele, e quem esses anjos escolhessem, esses 13 humanos seriam os candidatos a Deus. O anjo que conseguisse poderia viver em paz ao lado dele. O prazo é de 999 dias. Mesmo
Mesmo sabendo disso tudo, Mirai diz que não quer nada disso. Sua mãe disse uma vez pra ele que todos viviam pra ser felizes. Ele só queria uma felicidade comum, não queria se tornar Deus. Falando nisso, na TV, passou o caso de um artista que namorava diversas mulheres ao mesmo tempo, e Mirai avistou um anjo acima dele. Só outros candidatos podiam ver os anjos. Mesmo tendo o poder da flecha vermelha, era sujo o que esse cara tava fazendo. Mas pra resolver isso, acabar com a farra desse candidato, outro deles apareceu com sua flecha branca e o matou ali mesmo. Ele nem conseguiu se defender, pois só tinha flechas vermelhas. E o candidato mascarado disse que, mesmo que tenha um poder, há coisas que os candidatos não devem fazer. No dia seguinte, saiu a notícia da morte desse artista. Seu anjo se encarregou de levar o candidato morto aos céus. Andando pelas ruas, Mirai ainda estava pensando no caso do candidato morto. Mesmo tendo feito seu tio confessar o crime e recuperado todo o dinheiro, ele ainda estava com isso na cabeça. E falando nisso, no telão da cidade, um crime estava sendo relatado, um assalto a banco com reféns. Mas, de repente, uma figura de armadura aparece, dizendo ser um herói que está ali para salvar todos. Metrópole Man. Mirai consegue ver suas asas. Era um candidato, assim como ele. Metrópole Man usa suas flechas vermelhas para convencer os policiais a deixarem ele assumir o caso. E ao entrar, ele consegue desviar dos tiros, pois suas asas eram extremamente rápidas. Cuidar do caso foi moleza. Metrópole Man conseguiu lidar com o primeiro, e quando o segundo matou seu próprio amigo, ele usou seu golpe secreto, que era uma flecha branca. Ou seja, o anjo de Metrópole Man era de classe especial, assim como Nazi. Na hora da entrevista, o anjo de Metrópole Man estava vendo tudo. Era tudo planejado. Metrópole Man falou na TV que estava ali para derrotar os 12 inimigos que vieram do céu, ou seja, os candidatos. De alguma maneira, ele acreditava que os outros candidatos eram inimigos. Então, Mirai pede que Nazi se afaste dele naquele momento, para não acabar sendo morto, e volta para casa. Visto isso, Mirai queria abdicar de ser um candidato a Deus, mas para isso, ele teria de entregar suas asas e flechas, suas chances de viver. Por isso, ele morreria no ato. Nazi sugere que Mirai não saia de casa por enquanto, mesmo sendo o dia da cerimônia de começo das aulas. Porém, Mirai queria ser feliz, e o Metrópole Man não podia roubar isso dele. Falando no tal herói, ele também estava empolgado pela cerimônia, e por ter a oportunidade de matar os outros candidatos. No dia da cerimônia, Mirai estava pronto para sair sozinho, mas Nazi disse que ele poderia chamá-la a qualquer momento. Além disso, deu uma dica: usar sua flecha vermelha na sua amiga de infância que ele tanto gostava, pois mesmo durando só 33 dias, era uma chance para ambos se apaixonarem. Na escola, Mirai estava feliz por finalmente ter um novo começo, mas algo chamou mais sua atenção: um anjo. Mirai supôs que aquele seria o anjo de Metrópole Man, mas como estava sem Nazi, não tinha riscos de ser visto, até o anjo o encarar diretamente. O anjo percebeu seu nervosismo e disse que, assim como ele, seu candidato era um estudante que estava bem atrás dele. Na verdade, era Saki, sua amiga de infância, que o atinge com uma flecha vermelha, mas ele já era apaixonado por ela, então aproveita para revelar seus sentimentos. Mesmo assim, ele estava mais perdidamente apaixonado por ela e estava obedecendo todas as ordens de Saki. Segundo as ordens dela, Mirai tinha de ir até a casa dela e esperar ela chegar depois da cerimônia. Ao chegar, seu anjo disse que Mirai estava completamente submisso e ela perguntou qual a classe de seu anjo. Mirai disse que era da classe especial e que possuía a flecha branca. O anjo de Mirai ficou desesperado, pensando ser o Metrópole Man, mas não. Para aproveitar que ele tinha asas, o anjo sugeriu que eles entrelaçassem seus braceletes para voar juntos, já que Saki não tinha asas. Eles voam juntos pelos céus, mas Saki não parece ter a mesma sensação que Mirai ao voar. Ela parecia sem energia. O problema maior era o Metrópole Man, que estava atraindo as pessoas com sua reputação de herói da nação, mas na verdade só queria acabar com os outros candidatos. Por isso, o anjo de Saki disse que, para o bem dela, Mirai poderia ir se sacrificar, indo até o Metrópole Man. Obviamente, ele seguiu a ordem, até Nazi chegar para salvá-lo. Ela consegue tirar Mirai do transe por alguns segundos, enquanto dizia que o plano do anjo de Saki, Revel, era matar Mirai para dar suas asas a Saki, pois isso era permitido. Mesmo diante de tudo aquilo, Revel tenta fazer uma aliança, mas Mirai não queria se envolver com esse cara que quase o matou. Mas Nazi disse que os anjos não podiam fazer nada contra os candidatos, e também Saki precisava de proteção, por isso ele aceita, e eles até viveriam no mesmo quarto. Metrópole Man ainda estava na ativa, parando bandidos e falando bem pouco com a mídia, mas já havia se passado um mês desde o seu pronunciamento, e nenhum dos candidatos apareceu, e segundo seu anjo, era por temerem a morte. Passados os 33 dias, Mirai já não estava mais sobre o
o controle da flecha vermelha de Saki, e o assunto agora era o Metrópole Man. Aparentemente, ele não enxergava os candidatos mais como seus inimigos e queria fazer uma reunião entre todos, passando horário e local. Obviamente era uma armadilha. Mesmo assim, Mirai foi até lá escondido, sem Nace. Aparentemente, alguns candidatos realmente vieram, e até Saki estava lá disfarçada também. Obviamente aquilo era perigoso, mas Mirai estava ali para analisar a situação e talvez acertar uma flecha vermelha no Metrópole Man. Depois de um tempo, outros candidatos aparecem, também usando trajes de super-heróis, o Metro Yellow e Metro Blue, e eles estavam dispostos a lutar contra Metrópole Man, atirando uma flecha vermelha, mas sua armadura o deixava imune às flechas. Na verdade, ele não estava imune às flechas, ele já havia sido atingido por uma. Aquele Metrópole Man era falso, era só uma isca, e os outros candidatos perceberam isso. Esses dois candidatos eram próximos assim, pois ambos estavam na mesma situação. Nenhum dos dois passou no ensino médio e queriam acabar com suas vidas. Por isso, tentaram usar uma droga que matava sem dor alguma, mas no momento, eles foram abençoados por seus anjos. Agora eles lutam lado a lado e pareciam saber bastante, até conhecendo o exato tamanho das flechas e do plano de Metrópole Man. E eles continuavam chamando por ele, até aparecer uma mensagem dele no telão. Ele diz que não era tolo de aparecer no meio deles e que, mesmo com suas duas flechas, ainda teria chance de ser pego. De repente, uma outra candidata aparece, querendo se aliar ao Blue e Yellow, para que pudesse se proteger, já que só tinha asas. Ela se rende, pois eles só acreditariam nela com uma flecha vermelha, mas eles são lentos demais, e Metrópole Man consegue sequestrar ela rapidamente e a atingir com uma flecha vermelha. Ele estava até decepcionado com Blue e Yellow, por serem tão fracos. Mesmo assim, eles estavam tentando reunir aliados para derrotar o Metrópole Man, e mais dois surgem, Green e Pink. Eles não tinham asas, só flechas, mas seriam úteis mesmo assim, então são atingidos por Blue e Yellow, e agora eles eram um esquadrão. Mas na verdade, o Metrópole Man do telão era falso, e o verdadeiro estava entre eles. Ele consegue matar o Blue com uma flecha branca e acertar Yellow com a vermelha. Na verdade, Green e Pink eram só humanos que foram comprados pelo herói para fingirem. Ele havia trocado de lugar há muito tempo com o falso, e além disso, ele acumulou ainda mais flechas e asas do candidato morto. Mas agora era hora da segunda parte do show. Yellow e a garota candidata estavam algemados, e segundo Metrópole Man, havia limite para a flecha vermelha. Eles não as obedeciam 100%, e mesmo que ele mandassem os alvos se matarem, eles não fariam isso, mas Metrópole Man faria por eles. Yellow tenta fugir das algemas para não ser atingido pela flecha branca, mas foi inútil, e mais um candidato estava morto. A garota estava desesperada, chamando por ajuda, tanto que seu anjo apareceu para tentar protegê-la, mas anjos não podem atingir candidatos. Então ele começou a gritar por algum candidato que poderia ajudá-la. Mirai não podia morrer, ele não queria morrer, mas diante de todo esse caos, lágrimas e berros, sua auréola das asas aparece inconscientemente. Mirai quase foi, no impulso, mas Nace aparece, e quando Mirai e Saki olham para ela, uma das pessoas na arquibancada os fotografa. Nace vai até Metrópole Man, dizendo que não adiantava ele torturar essa garota, pois nenhum dos candidatos apareceria, por isso ele a mata de vez. Nace disse que seu parceiro não queria se tornar Deus, só queria ser feliz, mas se Metrópole Man continuasse assim, acabaria sendo morto pelo seu parceiro, pois Nace era de classe especial. Aproveitando essa brecha, todos os civis e candidatos saem do estádio. Todos estavam cabisbaixos, isso porque Metrópole Man estava fazendo o que queria, e a única solução era matá-lo, mas Mirai não tinha o necessário para isso. Seu pai uma vez disse que para os momentos felizes se manterem assim, só havia uma coisa que não se podia fazer: odiar alguém. O ódio sempre levava às tragédias, e Mirai só queria a felicidade. Segundo Nace e Revel, a tarefa de matar Metrópole Man não deveria ser dele, mas os candidatos poderiam juntar forças para derrotá-lo, e de repente, uma voz ressoa pela janela, dizendo que concorda com isso. Era outro candidato, pedindo para ser acertado por uma flecha, pois assim acreditariam nele, mas Nace não viu necessidade. Aparentemente, as intenções dele eram boas, visto que ele disse que tinha somente 3 meses de vida. Ele tem câncer em estado terminal, e no momento em que havia perdido todas as esperanças na vida, foi abençoado pelo seu anjo, que o fez lutar por mais tempo. Ele tinha família, então usou a flecha vermelha em uma pessoa bem rica para dar do bom e do melhor para sua esposa e filhos, mesmo achando que isso era errado. Ele usou suas flechas vermelhas em diversos detetives para tentar achar os candidatos por toda parte, vendo quem eram os mais confiáveis, e Mirai e Saki estavam no topo da lista. O objetivo dele não era se tornar
tornar Deus, mas impedir que Metrópole Man se tornasse. E Mirai e Saki também não queriam o posto de Deus. Eles queriam formar uma aliança, mas segundo Mirai, havia uma condição: o novo aliado continuar fazendo seu tratamento do câncer, para que pudesse viver mais tempo, e ele aceita. Seu nome era Mukaido, o seu anjo era Barret, o anjo do conhecimento. Segundo Revel, ele havia descido da classe especial para a primeira, e Meiza, o anjo mais provável de Metrópole Man, havia tomado seu lugar. Na hora de se apresentar, Mukaido diz que é designer de roupas femininas e tinha um projeto de uniforme para eles, pois precisavam estar preparados. Depois disso, ele partiu, mas eles tinham uma reunião estratégica marcada. O Ryu Kanade era o Metrópole Man, era bem privilegiado e estudava em uma escola de elite, no qual ele testava suas capacidades sociais com os outros alunos, os perguntando seus maiores desejos. E seu amigo disse que queria acabar com todas as mulheres feias do mundo, e o maior desejo de Kanade era reviver sua irmã. Além disso, ele aprendeu uma técnica com suas inúmeras flechas, que se as fundisse, conseguiria triplicar o alcance delas, as tornando ainda mais letais. Ao voltar para casa, ele deseja feliz aniversário à sua irmã, que estava conservada em uma câmera criogênica. A prioridade deles agora era achar o outro candidato a Deus, que estava na arquibancada, mas voou antes de Mukaido abordá-lo. Tirando ele, havia somente mais 4 candidatos desconhecidos, mas uma notícia tira a atenção deles. Uma assassina estava à solta, fugindo mesmo sendo vigiada por segurança máxima. Segundo Revel, asas ou flechas poderiam ser dadas a civis em certas circunstâncias, e a situação estava se tornando cada vez mais perigosa. Segundo as informações divulgadas, eles fizeram suposições, e a mais aceita é de que a assassina tinha asas e flechas vermelhas. Ela estava sendo designada por Metrópole Man a realizar aquele desejo, matar todas as garotas feias. Mas segundo ele, a assassina estava exagerando, pois algumas delas eram bonitas, mas deixou que ela continuasse com a matança. Mirai e seus aliados precisavam parar essa assassina, e a única maneira seria com uma flecha branca, pois para passar asas e uma flecha, o usuário precisaria estar sob o controle de uma flecha vermelha. Mas somente Mirai tinha uma flecha branca, e ele não tinha coragem de matar ninguém. Mukaido perguntou o que ele faria se Saki estivesse prestes a ser morta pelo Metrópole Man. Usaria uma flecha vermelha ou branca? Ele ficou na dúvida, mas para ele, a branca era muito terrível, e ele quase teve um colapso. Mas segundo Mukaido, um dia ele teria de fazer essa escolha. Os planos de Kanade estavam indo bem, e ele estava cada vez mais perto de descobrir todas as identidades dos candidatos. Mukaido estava ligado nas notícias, e mais uma vítima da assassina controlada por Metrópole Man apareceu. Mukaido foi até Mirai e Saki com armamento pesado, dizendo que iria matar Metrópole Man para proteger os outros, e quem fizesse isso seriam os heróis. Mesmo assim, Mirai se recusou a usar uma arma, mas agora era hora de partir, e Mukaido tinha uma pista de onde a assassina poderia estar, baseado no padrão dos assassinatos. Kanade ainda queria chamar a atenção dos candidatos, que não haviam aparecido até agora. Então, Misurin, a assassina, teria que chamar mais atenção. Ela desova mais um corpo no topo da mesma torre, em que acharam outro dos corpos, e estava sobrevoando pela área, à vista dos civis. Segundo Mukaido, Metrópole Man queria provocar uma luta acima das torres, porque diferente do estádio, só os candidatos poderiam voar até lá. Misurin começa a atacar os civis com suas flechas vermelhas, causando o caos que Kanade queria. Mukaido tinha um plano. Obviamente, Metrópole Man queria atrair os outros candidatos para matá-los, então Mukaido serviria de isca, e quando Metrópole Man tentasse matá-lo, Mirai iria acertá-lo com sua flecha branca. Eles se preparam com o equipamento pesado, e ambos estavam com seus trajes, e segundo Nasi, eles pareciam até super-heróis. E antes de sair, Mukaido deixou bem claro que se Metrópole Man não aparecesse, ele mataria a assassina mesmo assim, pois um demônio não poderia ficar à solta. Eles foram até o local, e Misurin estava lá, sem fazer nada, e disse que estava esperando pelo Metrópole Man, mas as ordens dele diziam para ela ficar junto da pessoa que viesse, sem fazer nada. E quando Mukaido percebeu o plano, era tarde demais, e uma grande explosão acontece no prédio. Eles não esperavam pela explosão, e Mukaido foi arremessado pelo impacto, mas Mirai consegue pegá-lo em voo, e ele estava vivo, por sorte. Nenhum deles queria ver mortes, de fato, mas eles não tinham tempo de serem sentimentais, porque o verdadeiro inimigo já estava atrás deles. O clima estava bem pesado, mas Mirai começou com seu discurso. Vidas eram a coisa mais importante, e mesmo assim, para se tornar Deus, Metrópole Man estava matando a todos. Nem foi essa a regra estabelecida. Em nenhum momento disse que o último restante seria o sucessor, mas foi assim que ele quis jogar o jogo. Mirai o perguntou se ele conhecia
sentiria a dor de perder a coisa mais valiosa, e ele disse que sim, que perdeu sua familiar mais preciosa, e que sempre doía só de pensar. Então ele até disse que poderia matar somente os candidatos a partir de agora. O plano de Mukaido era colocar Nasse em sua retaguarda e Barret na retaguarda de Mirai. Assim, Metrópole Man pensaria que Mukaido tem a flecha branca. Como previsto, ele queria matar Mukaido primeiro, mas ele tinha mais do que somente uma flecha, outra bomba no prédio. Mukaido até pensou que era um blefe, matar inúmeras pessoas que não tinham nada a ver com isso, mas eles não poderiam arriscar. Então, Mukaido propõe que ele mate somente um dos candidatos ali mesmo, uma execução pública. Mukaido aceita normalmente, mas no momento em que seria morto pela flecha branca, Mirai quase tem outro colapso pensando na morte. Então, na adrenalina, ele consegue repelir a flecha branca de volta para Metrópole Man, que consegue segurar por pouco. Nem mesmo Barret sabia que repelir as flechas com outras era possível, mas Metrópole Man não estava para brincadeira e ainda tinha a bomba a seu favor, mas Mirai não estava nada contente, então partiu para cima com lágrimas nos olhos. Ele começa um combate frenético contra Metrópole Man, repelindo todas as flechas sem nem precisar desviar, como um verdadeiro duelo. Mas como Metrópole Man era sujo, ele ainda tentou matar Mukaido, mas Mirai consegue repelir esse ataque também. O combate continua acirrado, até Mukaido aparecer com suas armas e aprimorar seus ataques, causando grandes danos na armadura de Metrópole Man e dando brecha para Mirai. Mas no momento em que ia ser acertado, Mirai viu seu rosto e ele conseguiu fugir com suas asas. Ao voltarem, Mirai ainda estava abalado. Ele não servia para lutar, era fraco, covarde. Em toda a sua vida ele só aceitou a violência e até mesmo matar Metrópole Man era errado. Mas Nasse disse que não, o inimigo estava impedindo a felicidade de outros. Por isso era para o bem da felicidade. Mesmo assim, ele só queria ter uma vida normal, mas eles ainda tinham um objetivo para cumprir. Até mesmo Kanade estava sob risco de morte, e ele estava querendo saber quem eram esses candidatos que enfrentou. Saki gostava de Mirai, pois eram amigos no passado, mas ela se recusava a se apaixonar por ele por algum motivo. Ainda era uma incógnita o porquê dela perder as esperanças na vida. Nem mesmo Revel sabia. Kanade voltou para a escola com um curativo que chamou a atenção de todos, mas ninguém sabia que era por causa do tiro de Mukaido. Somente seu amigo, que associou as coisas e percebeu que ele era o Metrópole Man. Porém, para não morrer também, ele fingiu não saber. Mirai estava contando como era o rosto de Metrópole Man. Ele deu uma descrição bem rasa, mas quando ele ia desenhar como era, Saki disse que queria acabar com a reunião por ali, mas pelo menos eles tinham uma dica. Era um estudante do colegial. Saki acordou no meio da noite, pedindo que Mirai fosse até a cama dela, para conversarem algo juntos. Enquanto isso, Mukaido estava sendo questionado por sua esposa sobre onde esteve todos esses dias. Ele até fala que era para salvar o mundo, mas fica bem ambíguo, e ele diz que para o bem dela, era melhor que acreditasse que era uma piada. Saki se aproxima de Mirai para falar que ela não era qualificada para ser sua parceira, era só um fardo. E mesmo Mirai dizendo que era importante os candidatos a Deus se ajudarem, ela prova isso lembrando do passado, quando ainda eram crianças. Quando eles foram acampar juntos, Mirai achou um trevo de 4 folhas, que representa a felicidade, e o presenteou para Saki, e ela disse que eles seriam amigos para sempre. Porém, no resto dos dias escolares, ela acabou indo com a maioria, zoando e maltratando Mirai, como os outros faziam. No dia da formatura, quando ela finalmente iria se desculpar, ela o seguiu e viu a cena de seu quase suicídio. Ela ficou tão devastada que andou em direção ao mar sem pensar, e foi aí que encontrou Revel, e ficou feliz ao saber que ele estava vivo. Mas quando Mirai disse seus ideais, que sofrer era melhor do que fazer sofrer, ela pensou que deveria morrer, e ela queria que Mirai fizesse isso agora, a matasse. Ao invés disso, Mirai só levantou e levou Saki para fora com suas asas. Ele deixou ela para cair por um fio, deixando a entender que se quisesse morrer, Mirai nunca a mataria. Ela teria que fazer isso por conta própria. Ela solta as amarras, mas se arrepende, dizendo que queria viver ao lado dele e de Mukaido, fazendo o que era certo e prezando pelo futuro de todos. No fim, eles abraçam a felicidade que tinham atualmente, e até Nasse falou que Saki não estava mentindo. Quem estava era Mirai, pois se ela caísse, ele com certeza a salvaria. No dia seguinte, Mukaido disse que tinha várias pistas sobre a identidade de Metrópole Man, e Saki estava bem mais ativo com isso tudo, dizendo que eles teriam de ter um espaço melhor para suas investigações. Ela até acertou seus pais para morar sozinha, e eles acharam uma igreja vazia para ficarem. Mas eles não eram os únicos investigando. Kanade tinha várias flechas vermelhas para usar, e iria achar eles de alguma maneira. Saki queria ganhar asas, e Barret disse os métodos mais óbvios, mas havia um diferente e
oculto. Hevel se tornar um anjo de classe superior. Para isso, um dos métodos seria ele obter mais conhecimento que Barrett, tomando seu posto de anjo do conhecimento. E assim, ele poderia até se tornar um anjo de classe especial. Com todos os planejamentos feitos, o pessoal se mudou para a igreja, onde Hevel estava aprendendo muito mais para se tornar o anjo do conhecimento. Isaac experimentou seu novo traje, mas uma coisa alarmou a todos. Uma das flechas vermelhas de Mukaidou retornou a ele, mas não haviam se passado todos os dias, o que quer dizer que um dos detetives que ele acertou estava morto. E pior, ele pode ter contado sobre sua família. Mukaidou e Mirai vão rapidamente até a casa de Mukaidou e avistam um possível inimigo. Mukaidou entra na casa e não encontra ninguém, mas ao ver os vestidos de sua filha destruídos, é tomado pelo ódio. Mirai confronta o inimigo, que também era um candidato a Deus, e foge com suas asas, mas Mirai não hesitou em atirar sua flecha. Mas o inimigo ainda tinha a família de Mukaidou como refém. Sokotani nasceu bem desfavorecido, pobre e feio, e isso só foi piorando durante toda a sua vida. Ele nunca falava com ninguém e sempre se sentia péssimo, mas a gota d'água foi quando sua mãe tirou a própria vida. Nesse momento, ele não via mais sentido em viver, e foi aí que seu anjo apareceu, Balta. A intuição de Balta dizia que ele mudaria o mundo, e a partir desse dia, ele quis fazer tudo o que nunca pôde. Ele até conseguiu ficar com uma garota que gostava por conta da flecha vermelha, mas não conseguia olhar para seu próprio rosto. Depois disso, ele passou muito tempo aprimorando seu próprio corpo, e até fez cirurgias plásticas para ficar mais bonito. Ele se sentia melhor, mas ainda não tinha habilidades comunicativas. Porém, havia uma pessoa que inspirava ele, Metrópole Man, o candidato a Deus que havia se tornado um herói. Sokotani queria servi-lo, viver no mundo que o herói criasse. Investigando sobre ele, Sokotani acabou descobrindo que Metrópole Man queria preservar o cadáver de sua irmã, e Balta disse que seria uma boa investigar o DNA coletado quando o herói foi atingido em sua luta. E assim, eles descobriram sua identidade. Na escola, Sokotani mandou uma mensagem para Kanade, dizendo que ele queria muito ser seu servo, mas para atender a esse pedido, Sokotani teria de provar seu valor, prendendo um dos candidatos a Deus. E nesse ponto, a isca já estava plantada, a família de Mukaidou. Kanade liga para Mukaidou, dizendo a localização de sua família, e ele e Mirai vão até lá às pressas, mas Saki fica para trás. Ela só queria ajudar, mas sem asas ela não poderia. Por isso, Hevel voltou ao trabalho para se tornar um anjo de classe especial. Mukaidou e Mirai chegam no parque de diversões, e sem pensar duas vezes, Mukaidou entra na armadilha. Sokotani achou isso muito fácil, mas ficou abalado quando escutou as palavras de amor entre o casal, e também estava sob sérios apuros, pois Mirai estava com uma flecha branca apontada para sua cabeça. A flecha é disparada contra Sokotani, mas ele consegue esquivar por pouco com suas asas. Mas o maior problema agora era Mukaidou, ainda preso no espelho mágico com sua família, e o plano de Kanade entra em ação, pois mais tarde, ambos, Sokotani e Kanade, aparecem cercando Mirai. Mukaidou estava perdido quando entrou lá dentro, e as flechas brancas de Metrópole Man conseguiriam atingir qualquer um deles. Porém, Mirai não deixaria mais ninguém morrer, e também entra no espelho mágico. Como eram duas pessoas, ambos os candidatos poderiam voar com a família de Mukaidou para fugir das flechas, mas uma hora eles vão cansar. O plano só funcionou porque Mukaidou sentia amor pela família, mas ao ouvir isso, Sokotani fica muito abalado e irritado, pois nunca sentiu isso em sua vida e nunca teve esse amor, mas ele se controlou na frente de Metrópole Man. Mas Sokotani foi deixado sozinho, como um vigia para quando eles parassem de voar, pois Metrópole Man ainda não confiava na pessoa que queria ser sua serva. Mukaidou e Mirai continuaram com toda a velocidade que podiam, mas não tinham um plano, e seus corpos estavam começando a ceder. Mirai pensou em um plano, já que eles estavam ouvindo sua conversa, eles poderiam fingir que sairiam do espelho, e foi isso que eles fizeram, ficando em silêncio. Só os anjos tinham certeza se eles estavam ou não ali, mas Kanade não caiu nessa. A noite chegou, e eles ainda estavam lá dentro. Já haviam se passado 12 horas, e nada deles darem sinal de vida. A manhã do dia seguinte chegou, e até os anjos de Mirai e Mukaidou se esconderam, e nenhum sinal de vida ainda. Mas Sokotani ficaria de guarda o tempo todo. Enquanto isso, Hevel estava chegando nos seus limites, absorvendo todo o conhecimento dos céus. E Saki ficou acordada todo esse tempo, preocupada com o pessoal. Ela estava se sentindo inútil, e até pensou em ir para a luta mesmo sem asas. Mas Hevel disse que ele não era digno. E em um momento de decepção consigo mesmo, Hevel parece
parece começar a chorar, mas anjos não choram. Isso estava descrito nos conhecimentos dos céus. Eles estavam voando até agora, e seus corpos estavam quase cedendo. Só um milagre poderia salvá-los. Enquanto isso, Deus entrou em contato com Hevel, dizendo que ele foi o primeiro anjo a derramar lágrimas por uma humana. Isso tornava ainda mais digno, pois pôde entender as emoções humanas, e assim, Deus o nomeou como anjo das emoções, de primeira classe. Com isso, Saki adquiriu suas asas, e agora eles poderiam lutar. Hevel e Saki se reúnem com os outros anjos, e até o anjo de Sokotani, Balta, o anjo da intuição, disse que a chave para as coisas andarem estava nas mãos de Saki. Com isso, ela detecta as câmeras na área com seu traje, e acha um ponto cego. Sokotani estava muito distraído com o amor familiar entre Mukaido e sua família, e acabou recebendo a flecha vermelha de Saki. Ele tenta resistir, pois era fiel a Metrópole Man, mas a flecha vermelha fazia ele amar Saki cada vez mais. Mirai percebeu a comoção do lado de fora, e quando Mukaido ficou sem forças, ele se lembrou que prometeu nunca desistir de sua vida. Ele fazia de tudo pela sua família, e continuou voando. Sokotani tentou avisar Kanade, mas Saki e sua flecha estavam fazendo ele sentir amor pela primeira vez, e ficou cego por ela. Ele finalmente estava sentindo esse sentimento incrível que era o amor, e quando Kanade perguntou o que havia acontecido, ele só disse que queria ir no banheiro, e pediu para trocar de lugar com ele por um tempo. Kanade deixa que ele vá rapidamente, mas Sokotani vai até o encontro de Saki, que pede para que ele tire as pessoas especiais para ela dali de dentro, e ele vai sem hesitar. Obviamente, Kanade percebe que é uma flecha vermelha, e tenta convencer Sokotani com suas palavras, mas ele estava comovido pelo amor. Então, Metrópole Man iria pessoalmente matar todos ali. Quando o vidro estava quase se quebrando, o esquadrão de Metrópole Man apareceu para resolver isso. Eram 4 contra 2, mas quando Mukaido percebe a espada fincada no vidro, ele e Mirai estavam finalmente livres. Agora eram 4 contra 4, e Hevel entendia as emoções agora, e sabia que Metrópole Man não era como os outros humanos. Contudo, ele queria lutar, e deixou que Mukaido levasse sua família para um lugar seguro antes do combate. A família de Mukaido estava sendo levada para a igreja, mas no caminho de ida e vinda, Hevel bolou um plano. O plano era matar, não havia outra maneira. E por isso, para não serem atingidos por flechas vermelhas, Mukaido, Saki e Mirai se atingem com suas próprias flechas. E então, o combate começa. Sokotani fica com o psicopata das armas, Ryuji, que estava atirando para todo lado, mas com as asas, Sokotani estava esquivando de tudo facilmente. Mas com os estudos feitos por Hevel, ele percebeu que, assim como as flechas interferiam com as flechas, asas faziam o mesmo. Por isso, Saki e Mirai usaram de suas asas para deixar Ryuji incapacitado, e assim, Sokotani fatiou seu braço direito com sua katana. Ele ficaria vivo e poderia costurar seu braço de volta, mas só se desistisse, e por isso, havia menos um inimigo. Porém, uma das mercenárias de Metrópole Man tinha uma arma biológica que mataria milhares de pessoas por todo o mundo, pois se espalhava pelo ar rapidamente. Se ela apertasse o botão ou morresse, a arma seria liberada, e para negociar isso, só se um dos candidatos se tornasse sua cobaia, e o escolhido foi Mirai. Eram os candidatos a Deus ou milhares de pessoas. Eles não tinham escolha, pois Metrópole Man não iria hesitar em fazer isso. Então Mirai se oferece para ser a primeira cobaia. Mukaido e Sokotani largam suas armas, e Mirai estava se aproximando lentamente da mercenária com a arma biológica, Fuyuko. Mas as flechas vermelhas estavam fazendo todos ficarem tensos, principalmente Saki. Quando Fuyuko usou a sua arma para testes em Mirai, ele rapidamente agarra o recipiente com o vírus e usa uma flecha branca para matá-lo. Como era composto por células humanas, é natural que ele morresse, e então essa era a oportunidade perfeita para Mirai matá-la. E mesmo que ele não quisesse fazer isso, Mukaido disse que era o melhor a se fazer, o incentivando com o poder da flecha vermelha. Porém, ele ficou em uma luta consigo mesmo, e enquanto estava indeciso, Metrópole Man e Fuyuko atacaram de uma maneira que ele não conseguiria se esquivar de nenhuma forma. Por isso, Saki entrou na frente dos ataques, e Mirai até conseguiu refletir a flecha branca, mas as seringas que derretiam humanos ainda estavam indo na direção de Saki. Contudo, Sokotani empunha sua katana e corta as seringas, mas ele errou a última, e para que não a atingisse, ele mesmo recebeu o ataque. Mas antes disso, ele consegue matar Fuyuko. Sokotani começa a derreter como lama, mas estava feliz, pois finalmente havia achado um propósito para sua vida. Balta aparece para levar sua alma até os céus, dizendo que ele morreu feliz. Mas mesmo assim, Metrópole Man queria que Mirai se sentisse mal pela morte dele, dizendo que foi sua culpa.
culpa. Mas nada disso importava para Mirai, se alguém era culpado ou não. Ele ficava triste por ver mortes, pois todos tinham o direito de viver. Metrópole Man continuou insultando a todos, até seus companheiros mortos, e especialmente Sokotani, dizendo que ele já deveria ter morrido há muito tempo. E essas palavras só enfureceram Mirai ainda mais. Mukaido estava sem forças, mas ainda conseguiu dizer palavras que convenceram o último aliado de Metrópole Man a fugir. Agora seria só ele contra Mirai, um duelo pela vida de muitos. Metrópole Man continuava dizendo que todos eram como baratas, mas Mirai disse que nem mesmo as baratas matavam, e Metrópole Man era pior do que elas. Ele não sujaria suas mãos para matar alguém tão inferior como Metrópole Man e usaria uma flecha vermelha. Flecha vermelha contra flecha branca. Quem acertar primeiro vence. Kanade não era de jogar limpo, mas Mirai estabeleceu regras. Eles não usariam suas asas, seria em terra firme, e eles só poderiam atacar com suas flechas e esquivar, nada mais. Mukaido estava à beira da morte, mas não sairia dali até matar Metrópole Man, e o duelo começa. Ambos dão seus tiros, mas Mirai se surpreende ao ver que Kanade também conseguia refletir as flechas. Ele disse que fazia qualquer coisa, e Mukaido disse que ele já se achava ter se tornado Deus. Kanade se lembrou do seu passado, onde realizava todos os desejos de sua irmã para que fosse feliz, sendo o tal Deus que realizava todos os seus desejos, e a sua irmã era um de seus graciosos anjos. Para ele, o verdadeiro sentimento humano era amar as coisas belas, pois da sujeira só nascia a feiura. E no fatídico dia que Rea contou ao seu irmão que um garoto se confessou para ela e que ela daria uma chance para ele, Kanade surtou completamente, dizendo que ela seria manchada. Ele a segura pelo braço e ela tenta se afastar, caindo do palanque e batendo a cabeça. Ela sobrevive ao primeiro impacto, mas a concussão cerebral a mata logo depois. Para Kanade, aquilo foi muito trágico, mas dessa maneira sua beleza se manteria. Ela não seria manchada por ninguém. Ele não a enterrou em um caixão, mas a preservou como se ainda estivesse viva. Porém, ele queria muito estar ao lado dela, e a única maneira seria se juntar a ela no além. Mas nesse momento, seu anjo o salvou, dizendo que ele poderia virar Deus e transformar sua pessoa querida em um de seus anjos. Era por isso que ele lutava, e Kanade não iria desistir tão facilmente. O duelo continua, mas escondido. Aquela mesma criança que Kanade contratou estava transmitindo tudo ao vivo pela internet. A distância diminuía um passo a cada disparo, o que era muito mais perigoso, mas Metrópole Man estava falando até demais para quem estava sendo transmitido, e todos estavam ouvindo suas palavras, e o local estava sendo rastreado. Metrópole Man acreditava que ele era o melhor candidato a Deus, e que ele foi o escolhido, que era especial. Mas Mirai disse que todos eram iguais, e Metrópole Man rebateu dizendo que de fato, ele era igual a Sokotani, burro e pobre, por isso ele o mataria. Mas todas essas palavras ainda estavam sendo transmitidas. Kanade disse que acabaria com a desigualdade, matando todos aqueles que não atendiam aos seus padrões. E obviamente o povo não gostou nada de ouvir isso, mas Mirai foi o mais afetado. Para ele, todos vivem para serem felizes, mas Metrópole Man continuou com seu discurso ditatorial, dizendo que mataria todos os feios e pobres. Mas ao fim do discurso, era a vez de Mirai atirar, e ele planta uma pulga atrás da orelha de todos, dizendo que aquele poderia não ser o Metrópole Man verdadeiro. Ele queria ver o rosto de Metrópole Man, para ter certeza de que não mataria um inocente, e para provar, ele mesmo mostra seu rosto, sem saber que estava sendo transmitido para todos. E quando tem certeza, Mirai estava pronto para atirar sua próxima flecha. Contudo, ninguém da transmissão conseguiu ver a identidade de Kanade, pois a câmera mudou de ângulo no mesmo momento. Houve interferência de alguém. Mirai queria um combate justo, por isso avisou antes de atacar, mas o que Kanade não esperava era um ataque a curta distância. Mirai consegue refletir a flecha branca de Kanade, mas no momento em que fincou a flecha vermelha nele, percebeu que ele já havia sido atingido por uma. Kanade estava produzindo outra flecha branca, enquanto Mirai tentava acertá-lo, mas Mirai consegue usar toda a sua força para derrubá-lo, e quando Kanade foi revidar, as asas de Mirai cobriram seu rosto. Candidatos não podiam atirar sem ter visão, e as asas não podiam ser tocadas por humanos, ou seja, Kanade estava incapacitado de agir. Com toda a sua força, Mirai segura a mão direita de Kanade, a que ele atirava as flechas, mas ele tinha uma faca e tentou cortar Mirai, mas graças ao traje feito por Mukaido, ele não se feriu. Kanade se vê tomado por ódio por não conseguir fazer nada nessa situação, e até Saki teve de intervir para que ele fosse parado. No pico de adrenalina do combate, onde Kanade estava esperneando com todas as suas forças para se soltar, Saki e Mirai unem suas mãos e fazem as algemas com suas auréolas. Kanade
Kanade agora estava sem poder agir e o resto do trabalho ficaria para Mukaido finalizar. Mukaido prometeu que iria voltar para sua família e lá estava ele, à beira da morte, lutando para ficar de pé enquanto empunhava a arma que iria livrar o mundo de Metrópole Man de uma vez por todas. Todos estavam assistindo à transmissão e os agentes policiais conseguiram achar a localização. No desespero, Kanade começa a falar diversas coisas para se livrar da situação, dizendo que foi tudo pela sua irmã, e Mirai até sugeriu uma solução diferente, mas Mukaido não estava dando ouvidos. No fim, ele só precisava de força suficiente para puxar um gatilho e salvar a todos, inclusive a sua família. Mukaido dispara e Kanade entra em desespero completo, mas não havia nada que ele pudesse fazer para evitar sua morte. Ele foi completamente dilacerado pelas balas e não sobrou nada do Metrópole Man. O povo ficou apavorado, mas o candidato a Deus que planejou isso tudo foi aquele mesmo garoto que Mukaido estava procurando, que cantou a morte de Kanade finalmente. Todos ficaram em silêncio e a noite caiu. Os anéis e as flechas de Kanade foram para o candidato a Deus, que o acertou com a flecha vermelha. Kanade foi levado por seu anjo, junto de Balta e Sokotane, mas Mukaido teve de ir às pressas para o hospital. Mukaido ainda estava vivo, porém, com sua condição de câncer terminal, ele não tinha muito tempo naquele leito, e era um milagre ainda estar vivo. Sua família foi chamada para que pudessem se despedir dele, mas logo seus batimentos pararam, e Barrett veio buscá-lo. Barrett disse que nunca viu um humano como ele, que se sacrificou tanto pela família e que morreu com tanta felicidade. O corpo de Kanade foi investigado, mas as operações não pararam por aí. Os candidatos a Deus restantes tinham de ser achados. Mukaido foi um herói, mas Mirai não queria ver a reação da família dele ao saber que ele matou alguém. Porém, Saki diz que isso não mudava o fato dele ter salvo inúmeras pessoas, e de fato, pela primeira vez, Mirai achou positivo alguém morrer, Kanade. Mas havia um problema muito maior. As flechas e as asas foram para outro candidato, ou seja, alguém estava mais poderoso do que o próprio Metrópole Man. Balta estava ajudando aquele mesmo candidato, Yuito, que controlou o Metrópole Man esse tempo todo. Vemos o passado, no qual Yuito acertou Kanade na escola, e a partir desse momento, conheceu tudo por trás do Metrópole Man, e lhe deu uma ordem direta: não fugir no próximo confronto contra Mirai, mesmo que estivesse em desvantagem. E agora, Yuito era o detentor de todo esse poder. Estava tudo mais tranquilo, e Mirai e Saki poderiam até aproveitar o tempo que tinham juntos. E pela primeira vez em muito tempo, Mirai comeu na mesma mesa que alguém especial para ele. Mas enquanto isso, os 6 anjos cujos candidatos ainda estavam vivos se reuniram para debater o assunto. O caso era que os candidatos não poderiam mais ser decididos por feitos ou coisa do tipo, visto que a maioria não estava fazendo nada de grandioso. Porém, Penema, o anjo dos jogos, tinha uma solução: fazer eles se mexerem para valerem de alguma coisa, e ele ficou encarregado de fazer os jogos necessários para os candidatos. E estava tudo tranquilo na igreja, porém, Revel alertou eles de que um candidato a Deus havia aparecido. Era Yuito, e ele estava dando uma entrevista para a TV, revelando todos os segredos dos candidatos a Deus. Ele disse que não tentou se matar, só tinha uma vida solitária e tediosa, mas quando foi organizar os remédios de seu pai, Penema, seu anjo, apareceu, mas não era sobre isso que ele queria falar. Yuito queria que toda a população se unisse para achar os candidatos a Deus e decidirem eles mesmos quem era o melhor. Yuito ficou muito empolgado com a luta entre Mirai e Metrópole Man. Foi como se ele estivesse vivo pela primeira vez, e para ele, o melhor candidato era Mirai, que ele conhecia como Red. Yuito tinha boas intenções e queria discutir com todos se Mirai era realmente a melhor escolha para se tornar Deus, mas geralmente encontros assim eram armadilhas. A polícia tentou usar dessa brecha para pegar Yuito, mas ele consegue fugir facilmente. Contudo, o maior problema agora era a exposição de todos os candidatos a Deus. A partir desse dia, todos os suspeitos de serem candidatos a Deus passaram a ser observados, e a vida tranquila de Mirai e Saki não durou muito tempo, pois agora eles teriam de tomar muito mais cuidado. Por isso, Saki sugeriu que eles fugissem juntos, mas Mirai disse que Mukaido não faria isso, e ele queria viver de forma justa. Quando setembro chegou, as aulas retornaram, mas logo no primeiro dia, enquanto Mirai voltava para casa, um dos agentes policiais o parou. Contudo, ele não queria prendê-lo, pois achava que era errado, mas Saki estava sendo parada por outra policial, e no reflexo, a acertou com uma flecha vermelha. Os policiais acreditaram no que Yuito disse, e agora que estavam vendo de perto, Masaya Hoshi, um dos agentes, gostaria de ajudá-los, pois inúmeros países já estavam começando a agir contra os candidatos. Mirai e Saki aceitam cooperar, e Masaya
disse que queria o poder deles para encontrar os outros candidatos, pois diversos países estavam atrás deles, principalmente de Mirai. Isso porque ele era o único candidato que possuía flechas brancas confirmadas, ou seja, ele tinha potencial para ser o maior assassino do mundo, e alguns países não se importariam em fazer uma lavagem cerebral nele, mas só de pensar em se tornar alguém como Metrópole Man, ele sentiu uma dor no peito. Eles ficariam esse tempo na casa de Masaya, e como sua esposa Yumiki estava apaixonada por Saki, eles pareciam confiáveis por enquanto, e Nasi confirmou que eles estavam falando a verdade. No trabalho, estavam cobrando de Masaya e Yumiki as verdadeiras identidades de Red e Yellow, mas eles estavam acobertando o caso para protegerem Mirai e Saki. À noite, uma candidata a Deus foi apreendida, mas Mirai e Saki concordaram em falar tudo para Masaya. Ao contarem tudo para os agentes, Mirai saiu das suspeitas de Masaya, mesmo tendo uma flecha branca, pois ele sempre prezou pela vida humana, e Masaya não deixaria que ele perdesse seu futuro virando uma arma. Depois disso, Masaya disse que seria melhor que eles tivessem mais informações sobre os anjos. Por isso, Saki cedeu uma de suas asas para Yumiki, e ela pôde ver os seres celestiais. Os agentes tinham muitos arquivos e materiais de pesquisa valiosos. Um dos candidatos que faltavam, Yuri Temari, foi capturada, ou seja, só restava descobrir a identidade de mais 2 candidatos. E depois desse dia, a tarefa dele se tornou achar os candidatos restantes, e Mirai era o arauto da operação. Esse é o final do episódio 16, e se você quiser a última parte, deixa aí nos comentários o like e, claro, se inscreve para não perder os próximos vídeos. Obrigado por assistir, eu vou ficando por essas e até mais.